Eu quero convidá-los para, por favor, abrirem as suas Bíblias no livro de Daniel, ou livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9 e nos versículos de número 1 a 11. Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 11. Quero meditar com vocês nesta noite sobre um texto bíblico que, dentre outras coisas, nos fala sobre momentos adversos, momentos difíceis, sobre situações problemáticas, complexas. Mas eu creio que, a partir da leitura e das reflexões que nós buscaremos fazer a partir desse texto, espero, que Deus, evidentemente, com a sua graça, venha falar ao nosso coração, ao nosso ser, à nossa mente, e que por meio da sua palavra nós sejamos transformados. Como nós acabamos de cantar, é a palavra de Deus quem nos transmite vida, quem nos transforma, quem de fato realiza um milagre e opera maravilhosamente em nossas vidas, e também por meio delas, quando nós assim permitimos a Deus que Ele o faça. Mas o texto de Daniel, mais uma vez, capítulo 9, versículos 1 a 11, diz o seguinte: No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra Ele. Amém. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos, como fazemos a cada domingo, pedir a orientação da parte dEle, para que Ele efetivamente nos guie nesses assuntos, nessa meditação, na reflexão sobre esse texto tão importante, que eu espero que Deus venha usá-lo para abençoar e transformar profundamente a minha e a sua vida nesta noite. Amém? Senhor, nós queremos bendizer e exaltar o seu nome. Queremos agradecê-lo pela oportunidade que temos, ó Senhor, de nos reunirmos em mais um domingo na sua casa, com irmãos queridos, irmãs queridas, com alguns caros irmãos que nos honram com as suas visitas nesta noite. E te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que nós temos. Acabamos de ler um trecho importante da sua palavra, e como nós temos te pedido, Senhor, com frequência, que o Senhor nos dê graça para discorrermos sobre esse texto, e que o Senhor venha instrumentalizá-lo para falar às nossas mentes, aos nossos corações, à nossa vida, à nossa família, ao nosso casamento, a tudo aquilo que nós temos e somos, de modo que sejamos tocados pela sua palavra, sejamos impactados por ela e por ela também transformados. Abençoe a nossa vida nesta noite, Senhor, por favor.
e mais uma vez, te suplicamos, fale ao nosso coração. Precisamos ser abençoados, transformados pelo Senhor e pela sua palavra. Ajude-nos para que, Senhor, de fato isso ocorra nesta noite para a nossa edificação e, sobretudo, para a sua glória. Oramos e agradecemos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Por favor, meus irmãos, podem se assentar. Nós gostaríamos de conversar com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: aprendendo a enfrentar dias difíceis com Daniel. Esse é o tema, é o título da nossa reflexão na noite de hoje. Aprendendo a enfrentar dias difíceis com Daniel. E antes de nós entrarmos no texto bíblico em si, como nós também temos o costume de fazer, eu creio que seja importante trazermos algumas informações contextuais bem básicas, bem breves, acerca do contexto desta passagem que nós acabamos de ler, a fim de que nós sejamos mais inteirados, melhor inteirados acerca deste assunto e, portanto, para que a palavra de Deus ela também possa ter esse efeito na nossa vida de uma forma mais detalhada, para que nós conheçamos, para que nós entendamos elementos relacionados ao contexto histórico imediato desse texto que nós lemos. Meus irmãos, o livro do profeta Daniel, assim considerado profeta, porque o seu texto, ele se enquadra, pelo menos a partir de uma perspectiva cristã protestante, naquele contexto dos assim chamados profetas menores, embora de uma perspectiva judaica, da Bíblia hebraica, não se dê da mesma forma, mas, via de regra, nós, cristãos, evangélicos, protestantes, defendemos dessa forma. Então, o livro do profeta Daniel, ele é um dos livros mais interessantes, mais intrigantes, e por que não dizer inquietantes da Bíblia, e que descreve, entre outras coisas, a ascensão e a queda de grandes impérios da antiguidade, bem como o relacionamento entre tais potências mundiais e, por exemplo, Judá. Nós encontramos em Daniel referências feitas, por exemplo, à Babilônia, à Pérsia, à Grécia e até mesmo a Roma, dependendo, evidentemente, do tipo de leitura, de interpretação que nós tivermos ou fizermos acerca desse livro. Quanto ao seu estilo, o livro de Daniel, assim como o livro de Zacarias, são obras do Antigo Testamento, são textos do Antigo Testamento, que lembram, de certa forma, o livro neotestamentário de Apocalipse. Nesses livros, e se você já os leu, já os estudou, você vai se lembrar mais ou menos do que eu vou dizer agora, mas nesses livros, especialmente de Daniel e Zacarias, nós encontramos anjos, encontramos visões, encontramos revelações, nos deparamos com símbolos e também com várias informações, especialmente relacionadas ao futuro. E aqui, é claro, nós incluímos também, sobretudo, o livro neotestamentário de Apocalipse. Mas Daniel e Zacarias, via de regra, são entendidos pelos estudiosos como espécies de apocalipses do Antigo Testamento. E diante dessas informações, nós poderíamos até mesmo classificar Daniel como uma obra profético-apocalíptica. Nós encontramos nela profecias, várias profecias, sobretudo relacionadas ao fim dos tempos, ao surgimento do Messias, ao confronto entre vários povos, entre vários impérios mundiais da antiguidade, e também sobre questões escatológicas, questões futuras, questões relacionadas ao mundo por vir, e que são também ali retratadas no livro do Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Já em termos de autoria, os estudiosos divergem, têm divergido entre si sobre se o próprio Daniel teria escrito esse livro que leva o seu nome ou não. Mas, uma vez que Daniel refere-se a si mesmo na primeira pessoa, em trechos do livro, como por exemplo, Daniel capítulo 7, versículos 15 e 28,
capítulo 8, versículos 1, 15 e 27, capítulo 9, versículo 2, capítulo 10, versículos 2, 7, 11 e 12, e capítulo 12, versículos 4 e 5. Então, devido a essas referências que ele faz a si mesmo na primeira pessoa, é possível atribuir, se não os 12 capítulos do livro de Daniel, pelo menos boa parte dos mesmos à sua autoria. Eu, particularmente, sou propenso a defender aqui uma autoria do livro de Daniel pelo próprio personagem chamado Daniel. No que diz respeito à data de escrita, ao que tudo indica, o livro que um trecho do qual nós acabamos de ler, ele teria sido escrito por volta do ano 535 a.C., aproximadamente, isto é, quase no finalzinho do 6º século. E além disso, parece que os acontecimentos narrados no livro abrangem um período de aproximadamente 70 anos, que foi, aliás, o tempo ali de duração do exílio babilônico. Isto é, compreendendo o período que vai, por exemplo, de 605 até 535 antes de Cristo. Desde o capítulo 1 e versículo 1 de Daniel até o último versículo do capítulo 12. Então, vários estudiosos entenderão que Daniel abrange todo este período de aproximadamente 70 anos, com algumas ligeiras divergências. Mas, por que esse livro se chama Daniel? O nome Daniel, que em hebraico significa Deus é meu juiz, é o nome dado ao livro devido ao fato de um dos seus principais personagens humanos. Eu digo humanos porque Daniel também retrata vários anjos, né, Miguel e dentre outros, que nós encontramos, né? Mas devido ao fato de um dos principais personagens humanos desta obra se chamar Daniel. Nós temos poucas informações sobre Daniel, sobre quem ele foi. O que sabemos a respeito dele é que quando ele chegou à Babilônia, ele era jovem, ele pertencia a uma família nobre, ao que tudo indica, uma família rica, uma família abastada de Judá. Ele era um rapaz estudado, parece-nos, de acordo com o capítulo 1, que era uma pessoa culta, era uma pessoa instruída, era uma pessoa temente a Deus, e por fim, também sabemos sobre ele que ele infelizmente viveu no pior momento político, social e espiritual da história do seu povo, ou seja, o povo de Judá. Daniel viveu, meus irmãos, na época em que os judeus foram levados cativos para a Babilônia, para o exílio babilônico, situação esta que, como nós mencionamos agora há pouco, perdurou ali cerca de 70 anos. Portanto, Daniel ele enfrentou dias muito difíceis em sua época, dias muito turbulentos, dias muito problemáticos, muito complexos, muito adversos. Na verdade, ele experimentou os momentos mais difíceis, ao que tudo indica, da sua vida e da vida do seu povo Judá. Daniel teve que viver durante várias décadas numa terra estranha, cujos habitantes, os babilônios, cultuavam a deuses estranhos, que possuíam costumes muito diferentes dos seus, e que, sobretudo, haviam destruído a sua terra, Judá, e que haviam também levado cativos ali os seus moradores, os judeus, para a Babilônia. Então, os dias vividos por Daniel e por seus conterrâneos foram dias muito delicados. E foram esses dias delicados que nos sugeriram o tema da nossa reflexão desta noite, a saber, aprendendo a enfrentar dias difíceis com Daniel. Mas, tendo feito essa breve introdução, vamos ver então o que nós podemos aprender com Daniel sobre a maneira como podemos lidar com os dias difíceis quando estes baterem à nossa porta. E cá entre nós, se vocês me permitem, mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentaremos dias difíceis na vida. Se não semanas, se não às vezes meses, ou anos, particularmente como estamos vivendo agora nesse contexto pandêmico, não é isso? Que começa ali em 2019, na China. É claro que ele começa de forma muito rudimentar, muito incipiente, mas vejam só, já estamos em 2021, e ao que tudo indica, isso ainda continuará de alguma forma até o final desse ano e parece-nos, talvez, até boa parte do ano que vem. Então, passamos por não apenas dias ou semanas e meses, mas anos difíceis. E esperamos,
obviamente com a graça de Deus, que Deus nos ajude a superá-los com a sua graça, com a sua força, com a sua compaixão, com o seu poder, com a sua misericórdia. Bom, por isso, essa mensagem, a mensagem desta noite é extremamente importante. E eu entendo, espero que ela nos dê, e creio de fato que ela nos dará, diretrizes bíblicas importantes a partir do exemplo vivido pelo próprio Daniel sobre como podemos enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. Então, a partir disso, meus irmãos, dessas breves informações introdutórias que nós compartilhamos com vocês, nós queremos meditar pelo menos sobre 7 lições que encontramos nesse texto de Daniel capítulo 9, versículos 1 a 11, e eu espero que Deus nos dê graça para entendê-las e, na medida do possível, aplicá-las em nossa vida, a fim de que nos ajudem a enfrentarmos e a superarmos e a lidarmos, pelo menos, com esses problemas ou esses dias difíceis que frequentemente experimentamos. Eu aprendo, em primeiro lugar, nesse texto, que Daniel enfrentou dias difíceis estudando as Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, Daniel enfrentou dias difíceis estudando as Escrituras Sagradas. Veja o que diz Daniel no capítulo 9 e versículo 2, parte A. No ano primeiro do seu reinado, isto é, do reinado de Dário, filho de Assuero, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Por enquanto, somente até aqui esse trecho. Meus irmãos, o primeiro ano do governo do rei Dário foi em 538 a.C. Alguns estudiosos situarão esse contexto por volta do ano 539, mas é mais ou menos por ali, 539 ou 538 a.C. E como a primeira deportação para a Babilônia se deu por volta do ano 605 a.C., isto significa que Daniel, aqui nesse texto, já era um homem idoso e que já haviam se passado cerca de 67 anos desde que ele fora levado pelos babilônios para o exílio. Não sabemos, é claro, com precisão quantos anos Daniel tinha nessa época, mas certamente ele deveria ter mais do que 80 anos de idade. E, portanto, deveria estar mais ou menos na reta final ou nos anos finais ali da sua vida. Nós podemos presumir que ele, Daniel, a essa altura da sua vida, deveria talvez estar se perguntando: até quando esse exílio durará? Até quando eu e o meu povo, os judeus, ainda teremos que permanecer nessa terra estranha? Então, diante desses pensamentos que povoaram, ou eu imagino que podem ou devem ter povoado a sua mente, o que ele fez? Daniel, meus irmãos, ele começa a ler diversos livros bíblicos, e entre esses livros ele começa também a examinar o livro do profeta Jeremias. E o que nós podemos aprender com Daniel aqui? Eu aprendo com Daniel que quando nós estamos enfrentando dias difíceis, dias amargos, dias complicados, a melhor coisa que temos a fazer é estudar a palavra de Deus e permitir que Deus fale ao nosso coração, ao nosso ser, através dela, por meio dela. A questão não é se passaremos ou não por dias difíceis, porque como nós dissemos agora há pouco, todos nós mais cedo ou mais tarde enfrentaremos tais dias. A questão é como nós enfrentaremos esses dias difíceis. Nós enfrentaremos os dias difíceis abatidos ou confiantes em Deus. Nós enfrentaremos os dias difíceis amargurados ou esperançosos, com a inspiração que é brotada em nosso coração por meio da palavra de Deus, por exemplo. Nós enfrentaremos os dias difíceis reclamando da vida ou crendo naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós enfrentaremos esses dias difíceis e conturbados com os olhos nas circunstâncias ou com os nossos olhos fixos na palavra de Deus e, por conseguinte, no Deus da palavra. O Salmo no capítulo 1 e versículos 1 e 2 diz que é feliz a pessoa que tem o seu prazer na palavra de Deus e que medita nela constantemente.
Esse salmo diz o seguinte: bem-aventurado o homem, isto é, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, sabem por que Deus quer que meditemos na sua palavra de dia e de noite? E eu já me referia a isso mais ou menos nesses termos, tempos atrás. Eu entendo que Deus pede isso de nós, porque o Deus da Bíblia, Ele quer salvar muito mais do que as nossas almas. O Deus das Escrituras também quer salvar o nosso cérebro. E para que tenhamos cérebros salvos de todo o conteúdo que não agrada a Deus, nós devemos preencher os nossos pensamentos com as diretrizes, com os ensinos e com os valores do reino de Deus, os quais encontram-se, por sua vez, registrados na sua palavra. Deus também quer salvar o seu cérebro de cosmovisões, o seu e o meu cérebro, de cosmovisões, de filosofias e de ideologias que obviamente não o agradam. Mas para que isso ocorra, nós devemos ocupar a nossa mente com a palavra dele, com as Escrituras, com o Antigo e Novo Testamentos. Enfrente dias difíceis, meus irmãos. Enfrentemos, mas enfrente você, assim como todos os demais dias da sua vida, lendo as Escrituras, meditando nelas e, sobretudo, praticando-as, colocando-as em prática. Se você fizer isso, você certamente será uma pessoa abençoada. Daniel enfrenta os dias difíceis, quase 70 anos de exílio babilônico, lendo a palavra de Deus, meditando nela, refletindo acerca dela, e certamente ele foi uma pessoa abençoada a partir desse gesto, dessa decisão que ele tomou em momentos difíceis, conturbados e complexos da sua vida. Mas eu também aprendo, em segundo lugar, lendo esse texto, que Daniel enfrentou dias difíceis, ciente de que eles são passageiros. Os dias difíceis, meus irmãos, olha a boa notícia, eles não duram para sempre, eles são passageiros. Onde eu encontro isso? Daniel capítulo 9, versículo 2, parte B, a continuação do texto que lemos. O texto diz: o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que, preste atenção, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Como nós mencionamos no tópico anterior, já haviam se passado cerca de 67 anos aproximadamente, desde que Daniel fora levado pelos babilônios, juntamente com outros jovens, juntamente com outras famílias de Judá, para o exílio. E meus irmãos, quando nós enfrentamos dias difíceis, e esses dias se prolongam a ponto de se transformarem, como nós mencionamos agora há pouco, em semanas, se tornarem semanas, meses ou anos, nós nos abatemos, nós nos entristecemos e nós nos amarguramos. Via de regra nós reagimos assim, ou não? Ou apenas sou eu que ajo assim quando você quer uma determinada coisa, e de repente você percebe que passam-se alguns dias, passam-se algumas semanas, às vezes talvez passam-se alguns meses ou um prazo ainda maior, e você fala: Deus, por que o Senhor ainda não me ouviu? Por que o Senhor ainda não me atendeu? Por que o Senhor acabou ainda não intervindo naquela situação na minha vida? E nós começamos a ficar um tanto quanto amargurados, abatidos, decepcionados. Mas sabe o que eu aprendo com Daniel nesse contexto? Que os nossos problemas, meus irmãos, eles não duram para sempre. Que as nossas adversidades estão com seus dias contados. Que os nossos dias difíceis, eles possuem a sua data de validade. Eles não durarão para sempre. Mais cedo ou mais tarde, com a graça de Deus, eles deixarão de existir. Quer ver só uma coisa? Davi, no Salmo 30, versículo 5, um salmo muito conhecido e recorrentemente citado pelos cristãos, especialmente quando experimentam momentos difíceis, amargos, complexos na vida. Davi, no Salmo 30, versículo 5, ele diz o seguinte: porque a sua ira, isto é, a ira de Deus, dura só um momento,
no seu favor, isto é, no favor de Deus está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que Davi disse aqui? Que o choro, ele é passageiro, que a dor é contingente, que as nossas lágrimas não durarão para sempre. Para os crentes, a dor e o sofrimento não darão a última palavra vem do Senhor. Portanto, se você teme a Deus e crê de todo o coração na palavra dele, meu irmão, então creia naquilo que está escrito, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 4, que diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O apóstolo Paulo, concordando evidentemente com esse pensamento de Davi, ele chamou a tribulação que nos acomete em nossa vida cristã de leve e momentânea. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, e versículos 17 e 18, Paulo escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são provisórias, são temporárias, são breves, mas aquelas que não se veem, diz Paulo, são eternas, elas duram para sempre. Daniel, meus irmãos, ele enfrentou os seus dias difíceis, ciente de que eles seriam dias difíceis, provisórios, passageiros, e de que em breve eles deixariam de existir. As dificuldades que experimentamos nesse mundo, especialmente por causa da nossa fé em Cristo, não se comparam com aquilo que ainda desfrutaremos durante toda a eternidade com Cristo. Creia nisso, espere por isso, confie nisso, acredite nisso. Isso nos leva a um terceiro ponto na nossa reflexão. E eu aprendo, em terceiro lugar, que Daniel enfrentou dias difíceis buscando a presença de Deus. Daniel enfrentou dias difíceis buscando a presença de Deus. Encontro eu esse ponto no capítulo 9, versículo 3, que diz: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar. Como? Com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Especialmente o pano de saco e cinza em sinônimo de uma lamentação, de uma dor profundas. Esse tipo de prática no contexto judaico era empregado especialmente em contextos de luto, de grande miséria, de grande tragédia na sociedade israelita, e aqui no caso, na sociedade judaíta. Meus irmãos, as pessoas reagem das formas mais diversas diante das adversidades da vida, não é isso? Nós sabemos disso. Não apenas por experiência própria, mas também por aquilo que sabemos pela vida dos outros, de familiares nossos, de amigos, de vizinhos, de colegas da empresa e assim por diante. As pessoas reagem das formas mais diversas diante das adversidades e desses dias difíceis da vida. Diante dos problemas da vida, algumas pessoas se isolam, outras pessoas se mergulham nas drogas, outras se afundam na bebida, outras se envolvem na criminalidade e ainda outras pensam até mesmo em tirar a sua própria vida, pensam até mesmo em se suicidar. Diante de tantos anos sofrendo durante o exílio babilônico, Daniel poderia ter se desiludido com Deus. Daniel poderia pensar: eu não quero mais saber de Deus, de religião, da Torá e de mais nada. Eu não quero mais saber de nada disso. Daniel poderia dizer: eu não creio mais em Deus, porque se Deus existisse, Ele jamais permitiria que eu passasse por tudo isso que eu estou passando durante esses anos, durante cerca de 67 anos. Lembrando, é claro, que os judeus haviam sido levados para o exílio babilônico por causa dos seus próprios pecados, e não devido a algum ato arbitrário da parte de Deus. Jamais por algum ato arbitrário é evidente da parte de Deus. Mas, em vez de fazer qualquer uma dessas coisas que nós mencionamos, Daniel decidiu buscar ao Senhor.
ele decidiu buscar a sua presença. E meus irmãos, a Bíblia em diversas ocasiões nos orienta a buscarmos a Deus. E de acordo com alguns textos das Escrituras, essa busca da presença de Deus deve obedecer a certas características. Ela normalmente tem alguns traços característicos. Em primeiro lugar, nós devemos buscar a Deus enquanto isso é possível, porque amanhã nos alerta o profeta, pode ser tarde demais. Isaías no capítulo 55 e versículo 6 chama a nossa atenção para essa verdade quando diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em segundo lugar, nós devemos buscar a Deus com constância, com frequência, com regularidade, e não apenas no contexto do culto dominical. Não apenas quando nós temos algum encontro com os irmãos de mesma fé. Devemos buscar a Deus com periodicidade, com frequência, com constância. O Salmo 105, versículo 4, exemplifica muito bem esse ponto ao declarar: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Quer os dias sejam bons ou maus, difíceis ou digamos mais fáceis, quer sejam dias mais tranquilos ou dias mais turbulentos, eu aprendo com o salmista que eu devo continuamente buscar a presença de Deus, a face de Deus, e não apenas naqueles contextos em que isto me seja conveniente. Em terceiro lugar, nós devemos buscar a Deus com todo o nosso ser. Jeremias capítulo 29, versículo 13, afirma essa verdade ao declarar: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus de todo o coração, meus irmãos, significa buscá-lo com o seu entendimento, com o seu intelecto, com as suas afeições e com a sua vontade, com tudo aquilo que você é e tem. Buscar a Deus de todo o coração significa usar todas as faculdades com as quais você foi criado, com as quais você foi dotado por Deus, com o propósito de se relacionar com Ele. Significa preencher os seus pensamentos, a sua imaginação, a sua vontade e os seus desejos com Deus, a partir de tudo aquilo que as próprias Escrituras nos revelam sobre Ele, a sua natureza, os seus atributos, as suas ações, as suas intervenções na história, a sua santidade, a sua justiça e todos os demais elementos que caracterizam a natureza de Deus na palavra de Deus. Enfim, em dias difíceis, nós podemos aprender com Daniel a buscar a presença de Deus. Talvez as coisas eventualmente estejam difíceis para você, meu irmão. Talvez você esteja passando com seus perrengues no casamento, na família, no trabalho. Quem de nós, nesse mundo decaído, está isento de passar por circunstâncias adversas? Mas nós temos algumas alternativas diante de nós. Algumas nada boas. Ou nós desistimos, ou nós jogamos a toalha, ou nós entregamos o ponto e pensamos talvez em dar um cabo à nossa vida, ou ficamos ali ensimismados, acabrunhados, isolados de tudo e de todos, ou com a graça, a força e o poder que Deus nos dá, nós decidimos buscar a presença dEle e dizer: nos socorra, Senhor, me socorra, abençoe a minha vida, mude a minha história. E o Deus de Daniel, o Deus das Escrituras, tem poder para transformar a minha e a sua vida com o seu maravilhoso poder e com a sua gloriosa graça. Em quarto lugar, também descubro nesse texto, meus irmãos, que Daniel enfrentou dias difíceis com uma concepção adequada de quem Deus é. Todos os pontos desta mensagem é evidente que são importantes, mas preste bem atenção nesse. Em quarto lugar, Deus enfrentou dias difíceis com uma concepção adequada de quem Deus é. Veja o que diz Daniel capítulo 9, versículo 4, parte A, apenas a primeira parte. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo. Deus grande e tremendo. Daniel já estava experimentando o cativeiro babilônico
como dissemos mais de uma vez durante esta mensagem, durante cerca já de 67 anos. Você já parou para pensar o que isso significa? Ele estava há décadas vivendo numa terra estranha, com crenças e costumes estranhos, com o templo destruído, o templo ali de Jerusalém destruído, e com todas as adversidades adicionais inerentes à condição de um povo que fora derrotado e, portanto, conquistado, pelos vencedores, que foram os babilônios ou neo-babilônios. Diante de um quadro sombrio e adverso como esse, é importante, meus irmãos, termos uma concepção adequada sobre quem Deus é para nós. Por que, pastor, você talvez se pergunte, é importante esse ponto? Porque se a sua concepção de Deus for equivocada, isso irá solapar a sua fé e irá destruir toda a sua esperança. Se você tiver uma visão totalmente distorcida, totalmente errônea, equivocada de Deus, isso inevitavelmente irá afetar a sua fé e a maneira como você lida com os dias difíceis e as adversidades da vida. Então é importante, é urgente, é premente que tenhamos uma ideia, uma noção, uma concepção adequada de Deus. Quem Deus é para nós, afinal de contas. Meus irmãos, às vezes, diante das adversidades da vida, nós idealizamos uma imagem de Deus muito caricata, não é? Muito distorcida, muito fragmentada e, por que não dizer, muito apequenada, muito pequena, muito antibíblica. Nós construímos muitas vezes uma imagem de uma divindade que muito pouco ou em nada se parece com o Deus retratado nas Escrituras. Existe um livreto porque ele é um livro fininho, tá? Já foi publicado há muitos anos, salvo engano, ele é um livro da década de 80, que eu quero encorajar vocês a lerem, e até para confrontarem as perspectivas que vocês têm, que nós temos de Deus. Esse livro se chama Seu Deus é Pequeno Demais, do autor J.B. Phillips. Esse livro, um livretinho já antigo, salvo engano é de 1984, alguma coisa mais ou menos por ali. Esse livro, Seu Deus é Pequeno Demais, ele apresenta vários retratos errados e equivocados de Deus. Ele também apresenta alguns retratos bíblicos e corretos, é claro. Mas chama-me a atenção que ele retrata nesse livro, Phillips retrata nessa obra, retratos bem equivocados de Deus que, infelizmente, povoam os pensamentos de muitas pessoas. Mas, como nós não temos tempo de discorrer sobre todos esses retratos equivocados a respeito de Deus nessa mensagem, eu selecionei então apenas alguns desses retratos para compartilhar com vocês. O primeiro retrato equivocado de Deus é aquele do policial onipresente. Ou seja, Deus é visto por algumas pessoas ou por muitas pessoas como sendo aquela autoridade máxima que só está esperando que demos um passo em falso para poder nos punir. Essa percepção, ela retrata Deus como um Deus tirânico, severo e que vive de mau humor. Ele está ali escondido a cada esquina, apenas esperando que nós pequemos para vir ali com o seu cacetete celestial, com as suas algemas celestiais e outras coisas para nos prender. É um Deus tirânico, que sempre está aguardando nós darmos um passo em falso para nos punir. Infelizmente tem gente que retrata Deus desse jeito. Meus irmãos, se fosse assim, nós não estaríamos mais aqui vivos. Eu seria o primeiro a ter morrido há muito tempo, a ter sido fulminado pela sua justa ira há muito tempo. Eu não estaria aqui já há muito tempo mesmo. O segundo retrato errado de Deus é aquele da projeção psicológica como pai terreno. Esta percepção de Deus como sendo a projeção psicológica de um pai terreno, significa, em termos práticos, que o indivíduo, ele se inclinará a retratar a Deus de acordo com o tipo de pai que ele teve. Então, por exemplo, se o seu pai terreno foi um bom pai, esse indivíduo ele tenderá a ver a Deus como um ser bom. É um Deus que é bacana, é um Deus que é legal, porque o meu pai foi legal.
Mas se o pai terreno desse indivíduo foi mau, então ele será propenso a vê-lo com medo e com receio, isto é, como uma pessoa que não é confiável. Muitas pessoas têm um relacionamento com Deus, isso é interessante, e isso é sobejamente comprovado, inclusive nos estudos psicológicos e psiquiátricos. Se a pessoa às vezes teve um pai ruim, ausente, que de fato não foi um pai amoroso, ela tende a projetar essa imagem em Deus. Olha, se o meu pai terreno, meu pai biológico ou não, de repente um pai adotivo, não importa, mas não foi uma pessoa legal, a pessoa pende para projetar em Deus essa figura caricata. Deus deve parecer um pouco com meu pai não foi nada legal, então Deus deve ser meio assim. Meio mal-humorado, meio terrível, não dá a menor atenção para mim, e assim por diante. O terceiro retrato distorcido de Deus, infelizmente presente na mente não apenas de crianças, sobretudo de crianças, mas também de jovens e adultos, mas principalmente crianças. O terceiro retrato distorcido de Deus é aquele do Senhor muito idoso que mora lá no céu. Então, a partir dessa percepção equivocada, pode-se imaginar que Deus seja não somente velho, mas também antiquado, e por que não dizer ultrapassado. Então essas pessoas que têm esse retrato equivocado e caricato de Deus, podem, portanto, pensar que Deus agiu poderosamente somente no passado, apenas há muito tempo atrás, mas hoje Deus não age mais assim, porque como ele é como um bom velhinho, hoje ele já se aposentou. Deus já se aposentou, já pendurou ali as chuteiras, não ouve mais orações, não interfere mais na história, ele não age mais na vida dos seus filhos e filhos, não age no universo criado por ele mesmo e assim por diante. O quarto retrato errôneo de Deus é aquele do homem manso e suave. Tendo essa percepção como ponto de partida, as pessoas que enxergam a Deus assim podem vir a pensar que Deus seja um Deus de paz e amor, que nunca se ira e que deseja que as pessoas vivam sempre do seu jeito, contanto que elas sejam felizes. Pode pecar à vontade, não tem nenhum problema, viver uma vida de adultério, pode usar drogas na boa, pode ficar com todas e com todos, pode fazer o que você quiser, pode curtir a vida tranquilamente, afinal de contas o Deus que eu conheço, ou que eu imagino que exista, ele é um Deus light, é um Deus suave, é um Deus açucarado, não é um Deus justo, como por exemplo aquele que é retratado nas Escrituras. E quando eu digo isso, nós não estamos negando que Deus seja amor. A Bíblia diz que ele é amor, mas não diz que ele é só amor. Ele é amor, ele é justiça, ele é longânimo, ele é gracioso, mas é um Deus que se ira também diante do pecado. Outro retrato de Deus, meus irmãos, equivocado, é aquele do Deus capturado. Deus capturado. Nós cristãos, aliás, às vezes, temos essa percepção distorcida de Deus. Às vezes nós somos tentados a pensar que detemos os direitos exclusivos sobre Deus. Nós detemos a patente sobre Deus. E que, portanto, nós temos o monopólio do sagrado. Esse pensamento, meus queridos, é muito perigoso, porque nos faz achar que Deus só se manifesta na nossa igreja, na nossa denominação, nas nossas reuniões, nos nossos congressos e conferências, e conforme a nossa teologia. Se esse Deus não estiver enquadrado na minha teologia, nos pensamentos da minha igreja, na minha turma, no meu clube, então esse não é o Deus bíblico, não é o Deus das Escrituras. Esse Deus, meus irmãos, que infelizmente muitos idealizam, de forma muito caricata e distorcida, mais uma vez, esse Deus é um Deus cativo. É um Deus capturado, um Deus provinciano, um Deus bairrista, um Deus pequeno, um Deus apequenado que nós criamos a nossa imagem e semelhança decaída. Não é o Deus todo-poderoso das Escrituras sagradas. Esse Deus é uma idealização da nossa mente. O Deus da Bíblia não pode ser capturado, não pode ser encaixotado, não pode ser amarrado, não pode ser detido. O Deus da Bíblia é livre e é todo poderoso para agir como, quando, onde e do jeito que Ele quiser. Isso nos leva a um sexto e último retrato, que é
o retrato equivocado de Deus como sendo um diretor-presidente de uma empresa. Ou, em termos contemporâneos, né, um Deus que é CEO. É CEO do universo. Né? Segundo esse retrato caricato de Deus, Deus é uma espécie de responsável pela imensidão do universo. E nesse sentido ele é mesmo, claro. Mas como o universo é muito grande, pensam essas pessoas. Então, ele, Deus, não tem condições de se preocupar com todas as questões particulares de cada uma das suas criaturas. Ou, me permitam usar o termo, né, das empresas, ou cada um dos seus funcionários. Hoje, funcionário não pega muito bem. Cada um dos seus colaboradores. Deus, para essas pessoas, só está preocupado em manter ali o seu cargo de CEO e o seu prestígio, e em fazer uma supervisão geral das coisas. Sendo assim, ele não pode se preocupar com as coisas pequenas que se passam na sua, na minha e na nossa vida. Ele tem preocupações maiores. Ele tem outras coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com a conta que o Carlos terá que pagar amanhã. Que o José, que a Maria, que o Pedro e o Antônio, os problemas que ele terá talvez num tribunal, num médico, com um juiz, com um vizinho. Deus está preocupado com coisas muito maiores e ele não se preocupa com a nossa vida apequenada. Meus irmãos, percebam que todas essas concepções sobre Deus são inadequadas, pois elas não condizem com aquilo que sabemos, por exemplo, sobre Deus conforme as Escrituras. Não é isso mesmo? Aliás, e por falar em Escrituras, como que Daniel concebeu a Deus? Afinal de contas, eu dei vários retratos caricatos, mas nós estamos falando sobre como Daniel lidou com os dias difíceis e como ele lida com os dias difíceis. Em Daniel capítulo 9, versículo 4, parte A, Daniel retratou a Deus, primeiro, como seu Deus pessoal. Segundo, como um Deus grande. E terceiro, como um Deus tremendo. Dentre tantas outras coisas. Isso não é tudo. Existem mais coisas, mas que por questões de espaço e de tempo nós não temos como trabalhar. Olha o que Deus disse, o que Daniel disse, ou melhor dizendo, na palavra de Deus ali em Daniel 9, 4a. E orei ao Senhor, meu Deus. Será que o Deus das Escrituras, ele é o Deus apenas de Daniel, de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Jesus, Paulo, Pedro, mas será que ele é também o seu Deus? Será que você se relaciona com ele pessoalmente ou não? Olha só, e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo. O Deus de Daniel, meus irmãos, não é um Deus impessoal, mas é um Deus pessoal, é o Deus de Daniel. O Deus de Daniel não é um Deus pequeno, como esses retratos equivocados de Deus que mencionei agora há pouco, mas é um Deus grande. O Deus de Daniel não é um Deus fraco, é um Deus tremendo que causa assombro e espanto diante das suas ações. E quanto a nós, que tipo de concepção nós temos de Deus? Será que a nossa concepção, a nossa noção, a nossa ideia de Deus é adequada ou inadequada? É bíblica ou é antibíblica? Isso fará diferença quando experimentarmos dias difíceis, a fim de que isso irá influenciar inclusive a maneira como nós lidaremos com esses dias difíceis. Se você vê o Deus da Bíblia como um Deus pequeno, então seus problemas serão gigantescos nos dias difíceis. Mas se você enxerga o Deus das Escrituras, o Deus de Daniel como um Deus grande e tremendo, você saberá que os seus problemas são infinitamente menores do que o Deus a quem você serve e no qual você crê. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que essa denominação. Ele é maior do que a sua igreja. Ele é maior do que o universo criado por Ele. E você acha que Ele não seria, evidentemente, maior do que as minhas e as suas adversidades? Você acha que Ele não seria mesmo, de fato, maior do que os meus e os teus problemas? Do que os meus maus dias e os teus maus dias? Porque todos nós, afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, como eu disse mais de uma vez, mais cedo ou mais tarde os dias difíceis chegarão. Meus queridos, a boa notícia não é muito... não é tão boa nesse contexto, porque esses dias maus e difíceis chegam para todos. E quando eles chegarem, eu te pergunto, que retrato de Deus você terá para enfrentar tais dias?
Você enxergará esses dias difíceis maiores do que o teu Deus retratado nas Escrituras? Ou você crerá durante esses dias num Deus apequenado e, portanto, todos esses problemas serão verdadeiros Golias diante da sua vida, diante de todas as questões relacionadas à sua vida? Bem, isso nos conduz a um quinto ponto. Em quinto lugar, Daniel enfrentou dias difíceis, tendo em mente a condicionalidade de algumas bênçãos divinas. Veja o que diz Daniel capítulo 9, versículo 4, parte B. Que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel, como um conhecedor da palavra de Deus que era, meus irmãos, ele sabia que muitas das bênçãos prometidas por Deus ao seu povo tinham o seu cumprimento condicionado à obediência do povo de Deus. Isto é, se o povo de Deus obedecer a Deus, Deus irá abençoá-los. Se o povo de Deus desobedecer, então eles não serão abençoados. Daniel sabe que Deus guarda a sua aliança e derrama a sua misericórdia sobre aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Isto significa dizer que Daniel sabe a razão de Judá ter sido levada para o cativeiro babilônico, para o exílio. Judá foi levada para a Babilônia porque desobedeceu a Deus e transgrediu os seus mandamentos e, portanto, como consequência dos seus pecados, a nação foi levada para a Babilônia. Meus irmãos, muitas bênçãos de Deus mencionadas nas Escrituras possuem um caráter condicional. Não todas, é óbvio, mas muitas delas, muitas das bênçãos e das promessas de Deus registradas nas Escrituras, possuem uma característica, um teor, um tom condicional. Vamos dar apenas alguns poucos exemplos que ilustram bem, penso eu, esse fato. Primeiro, a presença de Deus na vida de Asa, o rei de Judá, e na vida do próprio povo de Judá e de Benjamim, estava condicionada à fidelidade de Deus por parte dessas pessoas. Estava condicionado. Veja só o que diz, segundo Crônicas 15:2. E Azarias saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Olha o que ele diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Ele está dizendo, Deus vai tratar vocês do jeito que vocês querem. Se vocês forem fiéis com ele, ele manifestará a presença dele na vida de vocês. Caso contrário, não. Está escrito no texto. Segundo, o juízo e a bênção de Deus sobre um determinado povo estão condicionados às reações desse povo para com Deus. Observe o que Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 10 diz sobre isso. Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 10. No momento em que eu falar, Deus está dizendo por meio de Jeremias, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, versículo 8, se a tal nação, olha o elemento condicional, se a tal nação contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu, Deus, me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Versículo 9. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu, Deus, me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Então Deus está dizendo para as pessoas, para os povos, como é que será? Vocês querem ser abençoados ou não? Eu estou esperando vocês agirem. Do jeito que vocês agirem, eu, Deus, reagirei de forma correspondente. Isso está de forma muito clara no texto sagrado. Terceiro e último exemplo. A nossa condição de filhos e filhas de Deus está condicionada à nossa aceitação de Jesus pela fé. A minha e a sua condição de filho de Deus, filhos de Deus, está condicionada à nossa recepção de Jesus por meio da fé. Note bem o que diz João capítulo 1, versículos 11 e 12. O texto diz que Jesus veio para o que era seu, isto é, os judeus, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, e aqui nós temos o verbo grego lambano, que quer dizer, entre outras coisas, segurar, receber, obter, ou seja, eu devo receber a Jesus. Esse ensino é bíblico, apesar de alguns contrariarem e dizer, não, é Jesus quem nos recebe, não somos nós que o recebemos. E eu diria, leia João capítulo 1, versículos 11 e 12 direito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando eu creio em Jesus pela graça, obviamente, a graça de Deus me habilita e me capacita a crer nele, a confiar nele, eu me transformo de uma condição de mera criatura para filho ou filha de Deus. Então, ser filho ou filha de Deus é algo que está condicionado à minha resposta de fé a Cristo. Fé esta proporcionada apenas pela graça. Sou eu que devo crer em Cristo para me tornar filho ou filha de Deus. Aqui cabe apenas uma observação bem simples, bem básica. Num certo sentido, todo ser humano é filho de Deus, né? Mas no sentido de criatura. Nesse sentido, aquela fala popular muito comum no nosso contexto brasileiro, né? Mas todos nós somos filhos de Deus. Ela é verdade não no sentido redentivo e soteriológico. Ela é verdade no sentido criacional. Todos os seres criados são filhos de Deus no sentido de que o Pai Celestial é o seu Criador. Mas essas pessoas não são filhos e filhas de Deus no sentido redentivo, porque só se torna filho e filha de Deus aquele que pela graça crê em Cristo e permanece crendo nele. Essa informação é absolutamente importante. Enfim, eu aprendo com Daniel que, meus irmãos, ao enfrentar dias difíceis, eu devo ter em mente a condicionalidade de algumas bênçãos divinas. Às vezes, para que Deus nos abençoe, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte. E obviamente que fazer a nossa parte significa simplesmente não resistir à graça de Deus e permitir que a graça de Deus, a força de Deus, o poder que vem de Deus e não de nós mesmos, nos habilite e nos ajude a crer nele mesmo e a servi-lo para a sua própria glória. Caminhando para o final, em sexto e penúltimo lugar, eu descubro que Daniel enfrentou dias difíceis, evitando a terceirização da responsabilidade pelos pecados. Veja o que dizem os versículos 5 e 6, Daniel capítulo 9, versículos 5 e 6. Perceba o emprego do verbo sempre no plural. Perceba, olha o que ele diz. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, versículo 6, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. O povo de Judá havia sido levado para o cativeiro por causa dos seus próprios pecados. Deus havia alertado o povo previamente diversas vezes por meio dos seus servos, os profetas, advertindo-os para que se arrependessem dos seus pecados e buscassem, portanto, a sua face, a sua presença. Mas em vez disso, o que o povo de Judá fez? Ele virou as costas para Deus e prosseguiu teimosamente na prática dos seus pecados. Diante disso, o que aconteceu então? Diante dessa obstinação, Deus então os entregou nas mãos dos babilônios. Mas, mesmo perante um cenário tão trágico como esse, meus irmãos, uma coisa chama a minha atenção: a postura de Daniel diante dessa deplorável situação, diante desse quadro caótico. A postura dele chama a minha atenção. Daniel, ele não culpou o rei ímpio de Judá, Jeoaquim, por estar no exílio babilônico. Ele não culpou os babilônios por terem capturado Judá e a terem levado para a Babilônia. Ele não culpou o diabo por ter entregado Judá nas mãos de Nabucodonosor. Daniel também não culpou o cenário político, econômico e social daquela época. Em vez disso, sabe o que Daniel fez? Ele admitiu o seu próprio pecado e o do seu povo Judá, se solidarizando com ele quanto à sua condição diante de Deus.
Daniel disse, como nós lemos agora em Daniel capítulo 9, versículos 5 e 6, pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, nós nos apartamos do Senhor, nós não ouvimos a sua voz, nós fizemos isto, isto e aquilo. Meus irmãos, ao enfrentarmos dias difíceis, especialmente aqueles dias que foram desencadeados pelos nossos próprios pecados, como é o caso aqui do livro de Daniel, devemos aprender com Daniel a não terceirizarmos a culpa pelas nossas responsabilidades. É muito fácil culpar Deus, é muito fácil culpar o diabo, os anjos, os demônios, o governo, o tempo e todas as demais situações, e ao mesmo tempo nos isentarmos da nossa responsabilidade quanto a tudo o que está acontecendo também. Que Deus nos dê graça e nos dê também humildade para admitirmos os nossos pecados, e que Ele também nos dê forças para que os combatamos e os vençamos na força e no poder do nosso Deus. Amém? Por fim, em sétimo e último lugar, eu aprendo com Daniel que Daniel enfrentou dias difíceis, admitindo que o pecado traz consequências. Daniel enfrentou dias difíceis, admitindo que o pecado traz consequências. Esse ponto encontra-se nos versículos finais, Daniel 9, versículos 7 a 11. Não lerei todos, quero ler apenas os versículos 7 e 11. Vou pular os versículos 8, 9 e 10. Você pode depois ler com o tempo na sua casa, tá? Versículos 7 e 11. 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, povo de Judá, a confusão do rosto, como se vê neste dia. Ele está dizendo, nós estamos confundidos na terra babilônica. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado. Por quê, Daniel? Por causa da sua transgressão que cometeram contra ti. Ele diz, Senhor, eu admito, eu reconheço, os nossos pecados nos trouxeram essas graves consequências. Versículo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, olha só, por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós. Por quê? Porque pecamos contra ele. Meu irmão, você sabe por que Judá foi levada cativa para a Babilônia? Porque os judeus transgrediram a lei de Deus, tal como vista, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 28, e nos versículos 15, 41 e 49 a 51. Eu gostaria de lê-los, só para você entender a oração de Daniel. A oração de Daniel é a oração de uma pessoa idosa, mas uma oração profundamente bíblica. Daniel sabe porque ele e o povo de Judá foram parar no exílio babilônico, e a época dele, como eu disse algumas vezes, ele já está amargando cerca de 67 anos naquela conjuntura, naquela situação. Ele sabe por quê. Ele é um leitor da Bíblia, ele é um pesquisador das Escrituras, e ele sabe porque Deus enviou Judá, espalhou Judá para vários lugares da antiguidade, especialmente o cativeiro babilônico, e antes dele, no 8º século, a Síria, no caso do Reino do Norte, é claro. Mas veja, por exemplo, o que diz Deuteronômio 28, versículos 15, 41 e 49 a 51. E compare, não precisa agora abrir, eu vou ler, preste atenção, mas lembre-se do que Daniel disse. Olha como a oração de Daniel tem um fundamento profundamente bíblico. Deuteronômio 28, primeiro versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, Deus falando para Israel, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordenam, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Você viu o que Daniel diz? Que eles foram amaldiçoados por Deus. Olha o que acontece. Versículo 41. Deuteronômio 28, 41. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Quem é Daniel e os seus amigos? Eram filhos dos judeus que estavam vivendo um pecado lascado e terrível. Onde foram parar os filhos? O cativeiro. Estava lá profetizado por Moisés há muitos séculos atrás.
Continuando, versículo 49, Deuteronômio 28, 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe. Onde entra aqui a Babilônia? Da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Versículo 50, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Versículo 51, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanhos das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. Sabe o que eu aprendo com tudo isso, meus irmãos? Estamos caminhando para o final. Que o pecado traz sérias, graves, severas consequências. Que a transgressão da lei de Deus conduz à ruína. Eu aprendo também que a impiedade atrai a ira de Deus sobre aqueles que praticam a mesma, e que, como disse o profeta Naum, em Naum capítulo 1, versículo 3, parte A, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, mas ao culpado não tem por inocente. Eu aprendo com Daniel nesse texto e na sua breve comparação com Deuteronômio 28, que em meio a dias difíceis, nós devemos admitir que o pecado traz graves consequências. E por causa disso, como está escrito em Lamentações 3,40, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. É noite de você e eu nos arrependermos dos nossos pecados e, com auxílio da graça de Deus, voltarmos urgentemente para Ele. Eu gostaria de concluir essa mensagem relembrando que hoje nós aprendemos 7 importantes lições com Daniel sobre a maneira como nós devemos enfrentar dias difíceis. Em primeiro lugar, Daniel enfrentou dias difíceis estudando as Escrituras Sagradas. Preste atenção nas dicas preciosas que Deus está nos dando nessa noite. Em segundo lugar, Daniel enfrentou dias difíceis ciente de que esses dias difíceis são passageiros. Eles não durarão para sempre. Em terceiro lugar, Daniel enfrentou dias difíceis buscando a presença de Deus. Em quarto lugar, Daniel enfrentou dias difíceis com uma concepção adequada de quem Deus é. De quem Deus é. Em quinto lugar, Daniel enfrentou dias difíceis tendo em mente, melhor dizendo, a condicionalidade de algumas promessas ou bênçãos divinas. Em sexto e penúltimo lugar, Daniel enfrentou dias difíceis evitando a terceirização da responsabilidade pelos pecados. E por fim, em sétimo e último lugar, Daniel enfrentou dias difíceis admitindo que o pecado traz sérias consequências. Que Deus nos ajude a tentarmos buscá-lo e a pautar a nossa vida, tendo como base os princípios expostos, registrados e ensinados na sua palavra. Amém, meus irmãos? Nós vivemos dias difíceis, todos nós, alguns mais, outros menos, devido a esse momento pandêmico em que todos nós, de forma global, temos experimentado. E diante de dias tão difíceis, tão cruéis, tão terríveis, em termos dos relacionamentos sociais abalados, casamentos, famílias, instituições como a igreja, muitas igrejas também prejudicadas por esse contexto pandêmico, e evidentemente me refiro ao templo, ao ministério, e não à igreja invisível de Cristo, é claro. Mas nós temos passado por dias muito maus. Mas aprendemos nessa noite algumas breves, mas importantes diretrizes sobre como podemos pautar a nossa vida e lidar com os dias difíceis quando estes eventualmente ocorrerem. Que Deus guarde a minha vida, que guarde a sua vida, que guarde a sua família, que guarde o nosso povo e que tudo isso seja para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Por favor, pode se colocar em pé.
gostaria de orar com você, de pedir a você que fechasse os seus olhos nesse momento, que pensasse naquilo que falamos na noite de hoje. Talvez eu imagine que você não se lembrará de todos esses pontos. Mas lembre-se de buscar a face de Deus em dias difíceis, de estudar a sua palavra em dias difíceis, de entender que esses dias difíceis não durarão para sempre, eles passarão. Nós não cantamos agora há pouco um dos hinos, dizendo que nós não somos deste mundo, nós somos estrangeiros e forasteiros nesta terra, mas nós aguardamos um mundo melhor do que esse, um mundo por vir. Cantamos isso agora ou não? E eu te pergunto, você acredita naquilo que você cantou? Ou é apenas uma bela música cristã, que tem uma letra legal, bacana, mas que você não acredita exatamente naquilo que você canta? Nós somos estrangeiros e forasteiros nesse mundo. A nossa pátria, diz Paulo, é o céu. Amém? Esse sufoco, especialmente devido à nossa fé em Cristo, irá passar, meu irmão. Essa turbulência vai acabar. Especialmente, entendemos, para nós cristãos, que confiamos em Deus e na sua palavra. E que essa palavra inunde o seu coração de fé e esperança nessa noite. Amém? Pai, eu quero glorificar, engrandecer e exaltar o seu nome nesse momento. Quero agradecê-lo por esta mensagem que pudemos compartilhar com a sua igreja, com as pessoas que depois eventualmente assistirão esse vídeo ali na internet, no YouTube. E nós te pedimos que onde este vídeo chegar, que as pessoas, os casais, as famílias sejam abençoados, restaurados, sejam sobretudo salvos, transformados pelo Senhor e pelo poder da sua gloriosa palavra, Senhor. Eu não sei que tipos de dias difíceis os meus irmãos, irmãs, eventualmente podem estar experimentando, mas eu sei que o Senhor é um Deus que está conosco durante esses dias difíceis, dando-nos a sua graça, dando-nos a sua força, abençoando-nos, perdoando-nos, dando-nos puxões de orelhas quando isso de fato deve ser realizado, corrigindo-nos, ó Senhor, e nós te louvamos por isso. Te peço que o Senhor abençoe a nossa vida e ajude-nos mais uma vez a guardarmos a sua palavra no nosso coração, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Ajude-nos a entendermos como Daniel entendeu que o pecado, ele traz graves consequências para a nossa vida, para o nosso relacionamento contigo. Ajude-nos, ó Pai, a termos vidas, a vivermos vidas transformadas no poder do seu Espírito e orientados com as diretrizes expressas, registradas na sua palavra. Te louvamos e te bendizemos. Obrigado por tudo. Oramos ao Senhor mais uma vez, profundamente agradecidos, porque sabemos que o Senhor falou conosco por meio da sua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.